você acaba causando uma destruição de demanda, né? Eu acho que a gente viu toque de recolher, home office forçado, então isso destrói a demanda. E é o que eu estava discutindo hoje até com o time, isso demora muito a voltar. Seja bem-vindo ao podcast da StoneX. Meu nome é Bruno Cordeiro, sou especialista de inteligência de mercado aqui da StoneX, focado principalmente no mercado de combustíveis. E eu sou Ismael Cúrcio, sou diretor da área de petróleo, gás e renováveis, então são assuntos aí muito no nosso dia a dia, né, Bruno? Com certeza. Hoje, inclusive, é um assunto muito importante, né, Ismael? A gente vai estar falando sobre petróleo, diesel e impactos ao Brasil. Tema bem amplo, né? A gente tem conversado bastante, né, que a situação do mercado vem caótica desde fevereiro, né? A gente sabe que tudo isso começou com um bombardeio lá no Irã. E eu acho que a gente foi afetado muito no início, aí o mercado parece que deu uma acalmada, mas eu acho que a grande dúvida dos clientes StoneX é o que a gente pode esperar daqui para frente, né? Então, acho que dá para a gente começar, Bruno, comentando sobre a situação do Irã, né? O que você acha que depois desse primeiro acordo, né, que foi mediado ali por diversos países, né? Acho que Bangladesh, etc. O que você acha? O que a gente pode esperar depois desses primeiros ataques, inclusive ataque a Dubai, uns ataques já dos dois lados? O que a gente pode esperar para as próximas semanas em relação a fluxo de petróleo? Olha, Ismael, a gente já tem uma pequena percepção disso, do que está acontecendo em relação ao Estreito de Hormuz, né? Logo depois do fim do memorando de entendimento, a gente teve um recuo muito forte dos fluxos físicos de petróleo e derivados sendo escoados, né, do Golfo Pérsico para outras regiões do globo. Para você ter uma ideia, né, a gente vinha observando uma recuperação do número de navios. Isso é importante a gente trazer. A gente tinha vários VLCCs, né, que são aqueles navios que carregam até 2 milhões de barris de petróleo saindo do Golfo. Né? Há estimativas de que a gente teve uma redução muito forte da quantidade de barris travados no Golfo, ali ao redor dos 80 milhões de barris, sendo escoados para fora, né? E abastecendo o mercado, e muito por conta disso a gente teve aquele recuo muito forte das cotações, que chegaram a trabalhar em patamares pré-guerra, inclusive, né? E agora a gente volta a observar um contexto em que esse número de navios volta a operar em patamares muito baixos, né? Para botar em perspectiva, pessoal, a gente está falando de mais de 50 navios, né, entrando, né, ou saindo, no caso saindo é o principal, né, do Estreito de Hormuz, e agora a gente olhou ontem, foi 5? Cinco navios. Então, a gente está falando de um volume muito menor, e só para a gente até botar em perspectiva para o pessoal entender, é uma região que antes da guerra exportava 20 milhões de barris por dia. E aí, agora, a gente está falando de 5 navios, a gente vai estar falando de quanto? Tirando o VLCC, nós vamos estar falando aí de 1 milhão e pouco barril por dia, talvez até menos que isso. Então, existe realmente, ou voltamos de novo, à crise de oferta, né, Bruno? Exato. E essa crise ela atinge principalmente a Ásia, né? Aqui é importante a gente destacar o continente asiático sofrendo bastante com essa falta de oferta vinda do Oriente Médio. Até parte dos motivos dos preços estarem bem depreciados algumas semanas atrás se deu pelo fato de que a China saiu do mercado, né? Então, em junho, a gente teve o menor volume importado de petróleo pela China em mais de 10 anos, né? Isso acabou influenciando em uma redução dos impactos da oferta, exatamente porque a China se voltou mais para o mercado doméstico, né? Produziu combustível na frente interna e reduziu as exportações para fora. E isso impactou o crack, como a gente vai falar mais para frente, né? Mas, no cenário geral, a gente tem cerca de 20% de toda a oferta global represada ali. E isso acaba influenciando em um patamar de déficit bem relevante no mercado global, né? E até crack, pessoal, crack spread, nós já vamos chegar lá. Mas é interessante falar que uma restrição muito grande de oferta, como está acontecendo por um grande período de tempo, né? E aí na Ásia, aqui no Brasil a gente não sente isso, tá, pessoal? O Brasil não teve problema de restrição de produto.
Isso graças a N motivos, a gente vai comentar depois. Mas, por exemplo, a Ásia, que depende desse petróleo importado, especialmente China, Índia, Japão, países populosos, você acaba causando uma destruição de demanda, né? Eu acho que a gente viu toque de recolher, home office forçado. Então, isso destrói a demanda. E é o que eu estava discutindo hoje até com o time, isso demora muito a voltar. Pessoal, não é de um dia para o outro que a demanda recupera. E aí outro ponto também, as empresas aéreas, isso a gente sabe que sentiram muito. Então, o medo que a gente tem se o estreito volta a seu fluxo normal, a gente tende ainda a demorar para voltar a demanda. É claro, né, Bruno, que a gente pode até acrescentar, eu acho que você pode falar com mais propriedade, que você tem os estoques estratégicos que podem ser recompostos com uma eventual queda de preço. Mas pensando na demanda, preocupa um pouco, né? Com certeza, com certeza. Há uma tendência de normalização gradual desse consumo, né? E atrelado também à retomada dos fluxos, né? Exato. Claro que a gente tem fatores ali que geram novas pressões para a demanda das refinarias, né? A China tem que se abastecer. Um ponto positivo é que ela entrou no conflito com estoques muito elevados, e isso dá uma condição para ela conseguir manter importações mais baixas e consumir estoque próprio. Mas até como você comentou, né, Ismael, a gente tem uma situação importante dentro do mercado hoje, e é um ponto que o mercado vem olhando com uma certa preocupação, que se dá nos estoques estratégicos norte-americanos. A gente teve os dados do DOE, né, que saem semanalmente. Até o início de julho, a gente teve uma queima ali de cerca de 100 milhões de estoques das SPR, que são os estoques estratégicos, né? Essa movimentação, pessoal, faz parte da coordenação liberada pelos países da Agência Internacional de Energia, né? E isso acaba influenciando em estoques mais baixos no mercado norte-americano, que trabalha com um consumo de petróleo bem elevado, né, Ismael? 20 milhões de barris por dia, né? Algo em torno assim, é o maior consumidor do mundo. Pessoal, a gente tem um cenário aqui interessante, né? Temos essa situação ainda de restrição de oferta e a gente está entendendo que se tiver uma regularidade, né, de novo no fluxo, a gente deve ter o preço caindo, porque a gente não vai ter demanda suficiente nesse curto período de tempo. Tem um piso de preço? Talvez seja o piso aonde essas agências internacionais e os próprios governos comecem a comprar petróleo. Estados Unidos, eu acho que é próximo de $70 por barril, tá? Historicamente falando. Mas tem outro ponto que é legal falar aqui, Bruno, pro cliente Stonex, que a gente vem conversando bastante com os clientes também, é sobre a Rússia. A Rússia, ela exporta petróleo, muito, e exporta muito derivado, muito mais derivado que petróleo, tá, pessoal? O Bruno talvez saiba os números de cabeça, mas se eu não me engano, mundialmente é o segundo maior exportador de petróleo e derivado. Hoje, pessoal, eles estão com uma restrição muito grande de exportação de derivados. A gente vai falar depois sobre o crack spread e sobre a situação do Brasil. Provavelmente, esse petróleo, se eles conseguirem exportar, né, Bruno, vai ajudar a inundar um possível mercado pós-guerra também, caso a situação do Irã se normalize. Faz sentido isso que eu estou falando? Faz sentido. Ainda mais em um contexto em que a gente vê que a parte de refino da Rússia está bem deteriorada por conta dos ataques ucranianos, né? Então a gente teve no segundo trimestre desse ano um aumento das exportações de petróleo, e não foi por conta do aumento da produção, foi por conta de uma diminuição do consumo interno, né, como o desgaste do refino. Então esse é um fator que também ajudou a explicar aquele recuo forte dos preços, né? E a grande dúvida é exatamente como você comentou, né? Qual que é o piso do petróleo em que a gente vê grandes players, né, principalmente China, Índia, Europa, voltando a consumir esse petróleo, né? Provavelmente a gente pode ver esses patamares ainda naquele formato que a gente viu prévio ao conflito, né? Exatamente por conta dessa expectativa de quando eles vão voltar a consumir, que está pautada também ao período em que o estreito vai se manter fechado. Tudo isso que a gente está falando, pessoal, hipoteticamente, se a gente tem uma reabertura do estreito. Porque se o estreito continuar fechado, pessoal, a gente vai continuar com uma restrição de oferta na casa. Eu não vou dizer que é 20, porque eu acho que a Arábia Saudita hoje está conseguindo exportar mais volume.
Mas algo próximo a 10, eu diria que é razoável, né, Bruno? Uma Sim. restrição de oferta hoje, diante de praticamente 5 navios saindo do estreito, Claro. né? Com certeza. A gente deve continuar observando, mesmo com a reabertura, ela deve ser uma reabertura gradual, né? As companhias marítimas, né, pessoal, elas devem trabalhar ainda com um receio maior em relação a enviar os seus ativos. A gente viu muito ativo saindo, né? Tem a questão de quando esses ativos marítimos vão retornar para o Golfo Pérsico, que é outro ponto, né, que também traz uma preocupação adicional aí para o mercado. Mas a destruição de demanda é um ponto que segue fazendo com que os preços fiquem em patamares mais baixos frente ao que a gente observou lá atrás em abril, né, quando eles tocaram os $120 por barril. É. Não, é bem interessante. A gente estava dando uma olhada hoje de manhã sobre o pico da quantidade de navios saindo do estreito depois que o conflito começou. Assim que teve o acordo de paz e foi noticiado, não, agora é seguro ultrapassar, né? E foi umas 2 semanas ali de tranquilidade, onde o mercado vinha realizando, né? Tirando esse prêmio de guerra. Se eu não me engano, o dia que mais passou navios, algo final de junho, foram 40. Então, esse foi o número máximo de navios saindo, muito próximo até do número que a gente estava acostumado pré-guerra, que era acima de 50, né, Bruno? Saindo do estreito. Agora, então, a gente tem que esperar esse. Vamos aguardar o que vai acontecer no dobrar da guerra. Então, para resumir para o nosso cliente, Bruno, vamos ver se a gente está. Se eu entendi certo aqui o seu cenário. A gente tem do lado da oferta uma dificuldade muito grande ainda de escoar, estoques estratégicos pelo mundo baixos, e com o estreito fechado, sem perspectivas de aumento. Do lado da demanda, você tem uma destruição de demanda, dado que você não tem tido petróleo, né? E aí uma limitação até de exportação de derivado para alguns países. Mas é um cenário que pode mudar drasticamente caso o estreito abra, certo? Sim, certo. Para petróleo, pelo menos. Exato, exato. A gente pode ver essa recuperação do consumo conforme o estreito for reaberto, né? Até trazendo dados aqui, né? A Ásia hoje compra no período pré-guerra, na verdade, comprava cerca de 80% de todo o petróleo fornecido pelos países do Golfo Pérsico. E o Golfo Pérsico era responsável por cerca de 40% de todo o petróleo fornecido à Ásia, né? Então isso é um ponto importante também, né, Ismaili? Enquanto essa oferta não voltar, a gente vai ver a Ásia demandando menos, né? Ela não tem por onde trazer esse produto, né? E vai ter até um impacto econômico, né? Com certeza, Provavelmente, né? impacto inflacionário que a gente vê no crack spread, né? Que a É. gente vê nos combustíveis. Então vamos lá, vamos falar do que a maior parte dos clientes Stonex demandam para a gente, né? Sobre os combustíveis derivados, né, pessoal? E aí, para explicar um pouquinho o contexto, pessoal, dentro da Stonex a gente tem todas essas áreas, né? A gente tem especialistas em petróleo, a gente tem especialistas em derivados e a gente atende todo tipo de cliente, né? Seja produtor de petróleo, seja refinaria de petróleo. No Brasil a gente tem poucas, né? Mas no mundo a gente tem bastante. A Stonex é uma referência muito grande nesse mercado. E a gente tem o mercado de combustíveis, que é o mercado mais ativo no Brasil, né? Com diversas distribuidoras, importadores e etc. E é interessante porque o Brasil, Bruno, hoje, talvez se não for o primeiro, é o segundo, o primeiro ou o segundo maior importador de diesel do mundo. Sim. Então, a gente é muito relevante em diesel. E aí, para quem não sabe, a gente está falando mais ou menos 20% de toda a demanda de diesel do Brasil, que cresce ano a ano, graças especialmente ao agro, né, que vem crescendo ano a ano, né, e uma forma muito constante, né, safra recorde esse ano, né, de soja, 180 milhões de toneladas. Essa demanda de diesel cresce e a gente precisa do importado. Bruno, dá um panorama como é que está essa importação nesse momento, com um período de guerra? Olha, Ismaili, não só a gente é um grande importador, né, como a gente compra muito produto da Rússia, né, principalmente no período pós-início da guerra, né. A gente viu os Estados Unidos se voltando mais para o mercado asiático e europeu, que estavam mais expostos na frente do diesel, e a Rússia aparecendo como um fornecedor para a gente. No entanto, a gente teve os ataques ucranianos, como a gente comentou aqui, né, que resultou em um recuo expressivo da capacidade de oferta russa para o Brasil, que, vale falar, né, pessoal, o segundo maior comprador de diesel da Rússia, atrás apenas da Turquia, né? Então, o maior importador não europeu de diesel russo. E a gente vê esses impactos acontecendo desde maio já, né? A gente vê
maio, mas principalmente em junho, né, a gente teve um recuo ali das importações de diesel russo de 1 milhão de metros cúbicos em maio para algo como 350, 360 mil metros cúbicos em junho. Em julho, esse volume já está próximo dos 200 mil metros cúbicos, né? Caramba. E o próprio dado de junho, eu estava olhando, a importação brasileira foi muito baixa, né, Bruno? Foi muito baixa. A gente normalmente, pegando até uma média do primeiro semestre de 2026, nessa média a gente importou cerca de 1,2 milhão de metros cúbicos. Em junho, a gente importou 560 mil metros cúbicos. É muito baixo. E aí, pessoal, aqui tem talvez diversas explicações, né, quando você vai no mercado físico, mas essa disrupção do mercado global, né, de derivados, ela é muito mais grave em relação ao petróleo. E aí eu vou voltar aqui para o termo que a gente usou no início, crack spread. Bruno, o que é o crack spread e por que ele está, do diesel especialmente, né, pessoal, a gasolina, só para abrir um parênteses aqui, a gasolina é um produto menos comoditizado, então você tem vários tipos de especificações mundo afora. Estados Unidos tem 4, 5, aí você tem a mistura do etanol em vários países, igual no Brasil, por exemplo. Então a gasolina ela acaba tendo menos relevância nos fluxos internacionais de exportação e importação. Inclusive o Brasil importa muito pouco gasolina, né? Esse ano, e talvez o Bruno saiba de cabeça. O diesel realmente é o combustível mundialmente mais tradeado, né? Mais exportado e importado. Por isso que ele é geralmente o objeto da gente, das nossas conversas. Sim. Então, Bruno, o crack spread do diesel está muito alto e tem um motivo para isso, certo? Sim, tem um motivo, né? O crack spread é o diferencial, né, pessoal, falando de maneira bem ampla, diferencial de preços do derivado de petróleo com o petróleo. Um barril de diesel custa, por exemplo, $150, o barril de petróleo 100, o crack spread é $50, que é o quanto de ágio tem naquele produto, né, Bruno? Exato. E o que a gente viu, né, é que desde o início da guerra, o crack spread, o diferencial do diesel com o petróleo, foi um dos que mais subiram, né, Ismael? A gente tem uma condição hoje em que esse crack spread ele trabalha ao redor dos $80 por barril, né? Um volume muito elevado aqui, início de julho, né? A gente está conversando, frente à média histórica. E isso se dá porque a preocupação com o balanço global é muito maior do que em relação ao petróleo, como o Ismael comentou, né? A gente tem uma tendência de normalização da cadeia de refino que tem um período de duração muito mais longo do que o de petróleo, né? E isso está pautado também na situação que a gente vê no mercado asiático, né? Sim. Desde o início do conflito, a China e a Índia reduziram em 20% as exportações de diesel, né? Que são importantes exportadores de diesel, né? Que dá, mundialmente, a Índia, por exemplo, o Brasil importa diesel, bastante diesel da Índia. Exato. Então, e a China é relevante para a Ásia, né? Exato. A Índia como importante fornecedor para Ásia, América Latina, Europa, a China como importante fornecedor asiático, Isso. né? E a gente vê também a Rússia diminuindo muitas exportações, né? Exatamente por conta desses impactos na capacidade de refino, banimento das exportações de diesel por Moscou. Esses fatores acabaram contribuindo para um mercado bem mais deficitário. E aqui vale destacar o papel dos Estados Unidos, né? Estados Unidos que ampliaram muito as exportações de diesel e que vem se trabalhando e se mostrando como um fornecedor de última instância para o mercado, né? Mas que não é capaz de limitar esse impacto, né, dessa menor oferta das outras regiões. Quando a gente analisa os estoques americanos, né, e inclusive a StoneX divulga real time, né, quando saem os relatórios americanos de posição, é semanal esse relatório, é muito interessante. Você vê que os estoques de diesel eles estão muito baixos, né, nos Estados Unidos, e a exportação muito alta, né? O que faz todo sentido. Então, se você pensar, os Estados Unidos não tem um problema de abastecimento de petróleo, já que ele é um grande produtor, compra do México, compra do Canadá, agora da Venezuela, né? Do Brasil, inclusive. Então, eles têm uma oferta de petróleo razoável, tem um parque de refino imenso. Então, eles se beneficiaram com essa situação de restrição global de diesel. Então, hoje você pode olhar, quem quiser acompanhar, as margens das refinarias, especialmente as americanas, Sim. são muito altas, né, Bruno? Muito altas, e isso mesmo em um contexto em que eles estão produzindo muito diesel, né, Ismael? Eles ampliaram muito a produção e mesmo assim o crack segue elevado porque eles estão escoando muito produto para fora, né? E isso vem impactando também os preços aqui dentro. Exato. E aí, sobre o preço aqui dentro, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: a Petrobras ela tem uma política de preço
de congelamento, vamos colocar assim, por longos períodos, né? Eventualmente ela faz algumas mudanças, não me recordo a última que foi feita, mas eu entendo que a Petrobras olha muito para como está a situação local, se está tendo importação, se não está tendo. Então, se tem algum tipo de risco de abastecimento, obviamente o preço dela estiver muito abaixo do mercado internacional, ou ela vai importar essa diferença, o que é inviável pela quantidade que a gente importa hoje, ou ela vai dar algum tipo de reajuste para o mercado. Inclusive, Bruno, acho que vale a pena ressaltar, agora, por exemplo, a gente está vendo um movimento de importação da Petrobras muito grande. Pessoal, quando a Petrobras importa, e fica claro para o mercado essa importação de volumes altos, normalmente ela tenta repassar esse custo de importação, porque ela está pagando o preço internacional, que hoje está na casa de quantos centavos mais alto? Hoje a gente está com uma diferença, né, na paridade ali, próximo quase aos R$ 2 por litro. Então, é assim, você tem R$ 2 de diferença entre o preço que ela pratica no mercado interno, Uhum. né, e R$ 2 do preço que ela está importando. Então, pessoal, normalmente a Petrobras ou faz leilões, que ela coloca geralmente a oferta acima desse nível, ou ela simplesmente dá um aumento de preço, né? E a gente sabe que está no ano eleitoral, né? Mas o consumidor, imagino que possa esperar um aumento de preço, né, Bruno? Qual que é a sua opinião? Com certeza. Eu até estava falando com o Tomás, que é o nosso analista de fertilizantes aqui da Inteligência de Mercado, a gente estava comentando sobre os custos ao produtor agrícola, né? E desde o início da guerra a gente viu um crescimento muito forte dos preços do diesel na ponta ao consumidor final e nos preços dos fretes rodoviários, né, e ferroviários, que acabou contribuindo para esse processo inflacionário ali também na ponta do agro, né, e na ponta industrial, qualquer setor econômico sofre com esse aumento dos preços do diesel, né? E a gente vê que isso, de fato, acabou contribuindo para o processo inflacionário em geral, no mercado brasileiro como um todo, né, Ismael? Ficam dúvidas em relação à capacidade brasileira de procurar novos fornecedores no mercado. A gente vê, nesse contexto, os Estados Unidos aparecendo como um fornecedor importante para o Brasil em julho também, vale destacar, né? A gente viu um aumento significativo do share norte-americano na nossa matriz de importação. É esperado que a produção brasileira ela comece a recuar agora, porque a gente teve uma produção muito forte no primeiro semestre, dirigida pela Petrobras, né, um incremento de quase 8% na oferta brasileira de diesel, que buscou diminuir esses impactos da disponibilidade do combustível através do aumento da oferta doméstica, mas agora a gente tem aquele período de paradas programadas, né, que deve influenciar em uma menor oferta interna e a necessidade de mais produto vindo do exterior. O que o pessoal sempre comenta com a gente, né, Bruno, os clientes, é que diesel tem, né? Se você quiser comprar diesel americano, tem. Só que tem que se pagar o prêmio. E aí, pessoal, é inevitável que esse custo vai chegar na ponta, né? Porque se o distribuidor quer ter abastecimento, ele vai pagar o preço que tiver lá no porto. E o preço que tiver no porto é o preço do mercado internacional. Mas agora acho que é até legal dar esse recado, né, Bruno? Você falou muito sobre o custo de diesel, de fertilizante para o produtor. Pessoal, a Stonex é especialista mundial, né? E no Brasil a gente é a referência do mercado de gerenciamento de risco. E são produtos hoje, diesel, fertilizantes, que já existe produtos com liquidez que a gente consegue se proteger. Obviamente, isso já acontece com grandes produtores, com grandes clientes, né, grandes consumidores. Mas eu acho que ainda tem muito a crescer esse mercado de hedge, especialmente porque a gente vê o produtor de soja, de açúcar, é muito mais claro para ele o hedge do preço de produção dele, mas a gente precisa também insistir um pouco nesse hedge do custo dele, né? Porque não adianta nada se a soja sobe, o custo dele sobe mais, acaba impactando na receita do produtor. Então, pessoal, de novo, quem tiver vontade, interesse, necessidade, precisar de uma ajuda para fazer um hedge, né? Seja de diesel, seja de fertilizante, seja de soja, seja... A Stonex tem uma ampla experiência aí, consultores especializados em todas essas commodities para minimizar esses impactos internacionais, né, Bruno? Com certeza. E até vale destacar, né, Ismael, a importância do hedge nesses momentos de imprevisibilidade, né? Em relação aos próximos meses, a gente tem que observar o mercado com ainda mais cautela, Concordo. né? E aqui essas ferramentas, elas fazem muito sentido e vão nos ajudar, cada vez mais a melhorar essa frente de custos.
Bruno, então para a gente fechar, eu acho que é legal a gente dar esse cenário do crack spread, talvez, e do diesel. O que que o cliente Stonex pode esperar, vamos dizer, para os próximos meses aí, na sua opinião, em relação a custo de diesel? Olha, Ismael, eu digo que independente do que a gente observar ali em relação ao Estreito de Hormuz, né, os diferenciais do diesel com o petróleo devem se manter mais sustentados. E eu falo isso porque a gente deve observar de fato um mercado que trabalha com um déficit muito maior, né, por um período muito mais extenso. A gente vinha observando aquela tendência de normalização do balanço de petróleo, exatamente porque a gente tinha mais oferta chegando no mercado, a gente vinha observando uma demanda que tendia a se recuperar mais gradualmente, então havia um certo início da normalização. No caso do diesel, a preocupação é maior. A gente tem, além da questão do Estreito de Hormuz, a gente tem o banimento das exportações russas, temos a temporada de furacão no Atlântico Norte, que não falamos aqui, que É vale, acho, um verdade. podcast só para isso até, né? Mas que Com El Ninho ainda, né? com El Niño, exato, que tende a gerar uma disrupção de oferta, pode gerar uma disrupção de oferta no Golfo Americano, né? E a gente tem a temporada de inverno no final do ano, que a gente deve observar os países se preparando, né? A temporada de inverno no hemisfério norte global, em que os países devem começar a se preparar agora, né? Então eu diria, na minha percepção, caso a gente veja uma reabertura do Estreito de Hormuz, um início de normalização um pouquinho mais acelerado para o petróleo, para o diesel, infelizmente, Vai demorar mais. vai demorar mais. Não, eu acho que é até legal, Bruno, acrescentar que, pessoal, a refinaria, até ela consumir um petróleo barato, demora, né? Então, por exemplo, hoje, vamos dizer agora, né, no mês de julho, a refinaria que está comprando, ela está comprando um produto caro, né? A gente está falando do Brent aí em níveis altíssimos. Então, esse produto, até chegar na refinaria, até virar diesel, tende a continuar pressionado o preço do derivado, porque ela precisa ter mais, senão ela para. Então, realmente, mesmo até pela questão logística, a gente tem um tempo bom até o crack spread se regularizar, né? E então muitas emoções aí pela frente, né, Bruno? Com certeza. Com certeza, mano. Eu acho que do nosso lado hoje era isso, né? Foi um bate-papo rápido, né? Esperamos que tenha sido, que ajudem vocês, os clientes da Stonex, né? E sempre quando tiver algum assunto interessante assim, que tenha alta importância para os nossos clientes, a gente está aqui, né, Bruno? Com certeza. Eu gostaria de agradecer a todos aí pela atenção. Eu peço que vocês ativem as notificações ali dos principais canais sociais que a Stonix tem nas nossas redes aqui. Espero que tenham gostado desse conteúdo mais uma vez. E claro, né, sempre que tiver algum tema novo, a Stonix vai trabalhar para apresentar esse cenário para os clientes Stonix. Valeu, valeu. Abraço. Obrigado, pessoal. Tchau.